Fala galera, boa noite. Boa noite, Alex. Fala galera. Fala, gato. Boa noite. Pessoal, estamos em mais um Itcast, toda segunda-feira às 19h30. Gostaria de agradecer a sua audiência, a sua presença aí, você que vai assistir depois também, que Deus abençoe você. Espero que esse conteúdo edifique você e sua casa, sua família. Você que está distante do Senhor aí, volta rapidinho. Ó, lembrando que lá no Salmo 27:4 fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Cara, busca o Senhor, pede para o Senhor: Senhor, eu quero morar na tua presença, eu quero fazer parte desse reino, eu quero voltar para os teus caminhos. E ó, existe beleza no reino de Deus, né? O que ser crente não é chato, não. Chato, como é que a gente fala aqui? Chato é quem acha que o crente é chato. Isso aí. Você que acha crente chato, você que é chato, entendeu? Mas muito bom. Gente, Deus abençoe vocês. Muito bom, Alex. Como é que você tá? Eu tô bem. Tá com frio aí, cara? Tá frio, né? Como muda, né? É. Semana passada tava um calor lascado aqui. Eu fiz 30 anos, cara. Fala assim, gordinho não sente frio. Sente. É. Entendeu? Gordinho sente frio, não adianta. É assim, faz parte. Mais velho, mais frio também, viu? Lembrando que o Itcast toda segunda-feira, às 19h30. Hoje a gente começou cedo, falta 10 para as 8 só, mas a gente tá chegando. Hoje eu tô com tosse, hein, gente? Vocês me aguentam aí. E toda segunda-feira um convidado muito especial falando daquilo que Deus fez na vida dele, daquilo que faz e aquilo que hoje eu tô com um convidado aqui que eu falei pra você, ó, sabe aquele cara que você tem vontade de trazer aqui pra mesa pra conversar, pra conhecer? É ele aqui. Eu tenho visto muito, sabe o quê? Um tempo de sentar à mesa. Né? Também tô sentindo isso, tô vendo isso aí. Cara, como tá incrível. E não é demagogia não, tô percebendo. Não. Aquilo que a gente conversou antes, sim, tem que ter um tempo de... Não, esse tempo de mesa é importante. Hoje aqui na nossa mesa tem gente bacana, né? Tá pesado esse vídeo. Tem, né? Tá pesada a mesa hoje. Vamos lá. Só agradecer o Abner que tá aqui, né? A Sol, o Carlos Santiago, todo mundo. Lembrando que a gente grava este programa nos estúdios da nova TV Alto Tietê. Uma TV que chegou agora no começo do ano, na cidade de Guarulhos. E vai ser aberto até Mogi das Cruzes, então todo o Alto Tietê vai ser pego, a gente vai caminhar para essa linha. E as portas são abertas sempre para a Igreja de Cristo, para todas as segundas-feiras estarmos aqui para falar dele. É isso aí, muito bom. Que é mais importante que nós. Segue a gente lá no Instagram, @Itcast_. Ó, lembrei, hein? Cara, tá ficando bom. Amém? Underline no fim, porque já tinha um Itcast aí. Ô, Abner, chama o comercial aí pra gente chamar. Por que o comercial, né, Renan? Porque a gente manda o link para as pessoas, pra gente poder trazer todo mundo, você que tem perguntas e tudo mais. Hoje ao vivo é a hora. Só chamar. Pode fazer aquelas perguntas difíceis que o pastor responde. Manda ver, Abner. Amém, beijo. A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades.
os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Voltamos, é isso aí, gente. Deus abençoe vocês, mais uma vez, obrigado. E estamos hoje aqui com um convidado muito especial, né, Alex? Sem dúvida, velho. Ó, ele chama X... Tô compartilhando, enquanto você vai marcando aí, eu vou compartilhando. Fala pelo nome aqui do Instagram, X Marcos, Pastor Marcos da Pastor Edificando. Marcos. Aê, Deus abençoe o senhor. Que muito alegria. bom. Ele ri, gente, parece que ele não tá olhando pra você aqui. Ele tá... o olho fecha assim, ó, japonês, né? Gente, que prazer ter o senhor aqui mais uma vez, obrigado, né? Eu sei que a agenda do senhor é corrida, que bom que encaixou hoje. Sim. Né? Agradecer a meu tio Emerson, né? Legal. Abençoado, né? Sim, Deus em nome abençoe de o senhor Deus. por ser pastor, viu, cara? Ele deve estar vendo aí. E obrigado por estar aqui, né? Fala aí. O privilégio é nosso. Obrigado, viu, do convite. Renan, Alex, obrigado, viu, por participar dessa mesa que o pessoal está acompanhando a partir de agora, mas a gente já está aqui já batendo um papo gostoso aqui faz tempo já. Ele é um pastor querido, gente. Tinha gente ligando, pô, cadê o link aqui? Cadê, né? E aí, pronto, começamos, né? Como sempre no horário, né, Alex? Só atrasamos 20 minutos hoje. É isso aí. Culpa do Abner. Mas privilégio, viu? Privilégio Muito nosso. gostoso estar aqui com vocês. Amém. Obrigado. Então, eu conheci o pastor Marcos em 2018, estava conversando com ele, aí eu fui lá na sede, ele era líder ainda de jovens Sim. e da Locomotiva. Era, o ministério chamava Locomotiva. Agora mudou o nome, né? Não lembro como é que tá, mudou. mas tava como Locomotiva, tá? E meus primos falaram assim, vem cá, Renan, tal, legal. Falei, vou lá, chamei minha esposa, falei, vamos lá, nega, tal. Cheguei lá, cara, abraçar um gordinho é difícil, gente. Porque a mão não fecha, geralmente. Esse cara me abraçou de um jeito tão legal, como se eu fosse alguém que já congregava ali, sabe aquele amigo que você não vê faz tempo? Eu falei, pô, cara, esse cara é especial, né? Aí você começa a acompanhar, ver o que os primos, a família fala em si, porque é os que congregam ali. E é um cara especial. Obrigado por estar aqui hoje com a gente. Pra mim é uma honra. E Mas vamos lá. A importância do abraço, A né? importância do abraço. Como é bom um A abraço, importância. velho. Eu voltaria na igreja por causa do Por causa do abraço. abraço. Né? Que legal. Não por Muita causa gente dos meus precisa de um primos, abraço mas por causa... mas por causa do abraço. Tá Entendeu? certo. Tô brincando. Vamos lá, quem que é o pastor? Sempre foi pastor? Nasceu pastor? Não. Nasceu no berço Quem evangélico, é o pastor Marcos? Ai, gente. Essa questão, né? Você falou sempre foi pastor, é interessante, né? Porque até Que o pastor contar um nasce pouquinho. pastor. Né? Contar um pouquinho dessa história aí. Na verdade, eu me converti de verdade mesmo. Eu tive uma experiência com Deus com 7 anos de idade. Uau. Nossa, eu pensei que ele ia falar 30, mas com 7. Cara, foi uma experiência forte com Deus com 7 anos de idade. Na verdade, assim, toda a minha família tinha um envolvimento, sempre teve envolvimento com as religiões de matrizes africanas, assim, né? E envolvimento com banda, com tudo isso. Meu pai, policial militar, sempre na rua, nessa área de combate, né, e tudo mais. E aí a tia dele, que era uma mãe de santo, falou assim, olha, você precisa de proteção e tal. E aí tem toda aquela história, corpo fechado, aquele negócio todo. E naquela época era um negócio assim, complicado o que acontecia, porque pra gente que é criança, né, eu era ali muito, muito novo, a gente, não sei se a nossa sensibilidade é maior para isso, mas as coisas em casa aconteciam umas coisas malucas. Falo que é coisa, acho que é maior, sim. coisa de filme, sabe? Então você imagina o seguinte, vou falar da minha idade aqui, 49 anos,
Você Essa cara de 30, novinho, já tá casado, tá menino, né? A alegria de Jesus, né? Tô brincando. Mas, então você imagina que lá com, sei lá, 5, 6 anos de idade, você imagina quanto tempo faz isso? A tia dele morava em Itacoaxetuba, imagina, não tinha um orelhão, não tinha nada. E eu brinco pro pessoal o seguinte, que quando minha tia queria falar com meu pai, alguma coisa acontecia em casa. Estourava um copo na mesa, um negócio, meu pai falava assim, eu falava que o WhatsApp espiritual. Falava assim, nossa, minha tia quer falar comigo, quer ir lá, e aí ele ia até lá. Então era essa a nossa realidade, né? Era real o mundo espiritual mesmo muito, sem conhecer. Assim. Muito forte assim pra gente isso. E eu tinha uma tia, aliás, tenho uma tia, irmã da minha mãe, cristã, liderava o ministério infantil da igreja e morava com a gente. E era um problemão isso, porque meu pai tinha raiva de crente, aquela coisa toda, e minha tia indo na igreja, então aqueles jovens, né, que estavam ali afim dela, levava ela para casa, ele apavorava os caras, assim. Mas o que aconteceu foi que, assim, a gente teve uma grande dor dentro de casa, a gente teve um trauma muito forte, que foi, minha mãe perdeu o pai, aquela filha querida, né, que assim, muito chegada no pai, perdeu o pai. Eles moravam no interior, ali para frente de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões. E aí ela foi pro sepultamento e não falou nada pra gente. A gente ficou com a minha avó, na época, minha outra avó, né? Parte paterna. E a gente ficou, ela cuidou da gente. No final de semana seguinte, a gente foi lá para consolar minha avó e ficar com a minha avó. Nesse final de semana seguinte, quando a gente estava lá, no mesmo lugar, mesma casa, onde meu avô tinha morrido, uma semana depois, minha mãe perde o filho. Uau. Meu irmão mais velho faleceu. De forma súbita, assim, repentina. E foi muito forte isso. Foi uma coisa, assim, chocante, porque meu irmão, eu me lembro disso como se fosse hoje, assim. A gente estava deitado, casa simples ali, né? Aqueles colchões de retalho que existia, a gente deitado. E eu me lembro disso. Isso ficou muito forte, marcado para mim. Que meu irmão levantou assim, acordou assim, um pouquinho ali antes de dormir, já estava todo mundo ali meio sonolento e tal, e ele levantou e falou, cadê o vô? Porque não tinham contado pra gente que meu avô tinha morrido. Cadê o vô? Minha avó falou assim, o teu vô foi viajar. E ele falou assim, mas eu vou encontrar com o vô essa noite. Uau. Esse meu vô era cristão. E ele morreu assim, saindo da igreja num domingo de manhã, caiu assim na calçada, né, com um ataque cardíaco. E carregava muitas promessas, muitas palavras proféticas sobre a família e tal. E foi muito forte isso, porque quando ele falou isso, no meio da madrugada, ele foi até minha mãe, acordou minha mãe e falou de forma bem serena, assim, falou assim, mãe, eu vou morrer. Minha mãe falou, você está se sentindo mal, filho? Está passando algum problema? Eu falei, não, mas eu estou sentindo isso. Ela pegou ele no braço, abraçou ele, passado ali pouco tempo, algumas horas, ele faleceu no colo dela. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 12 anos. 12 anos. Nossa, que história mais louca. E tudo isso foi muito chocante, muito forte. Assim. Meu pai perdeu o chão, minha mãe, você imagina que dor foi essa, né? O que aconteceu foi que, nesse momento, os corações ali fragilizados e tudo mais, meu pai foi para um culto. E ali naquele culto, Deus falou com ele de forma espetacular, assim, extraordinária. Né? Meu pai entregou a vida dele para Jesus. E com meu pai entregou a vida dele para Jesus, entendeu o evangelho de uma forma tão profunda assim, que a vida dele agora era para Cristo. Né? E aí toda a família que não conhecia Jesus começou a entregar a vida para Jesus por causa dessa... Se o bichão se converteu, todo mundo... Não é? E aí eu comecei a receber muita palavra profética, né, indo até para essa questão de ser pastor, eu comecei a receber palavra profética desde criança sobre ser pastor, e eu rejeitava isso. Eu falava assim, não quero isso. É sempre assim, né? É a última coisa que eu quero na minha vida, eu quero ser empresário, eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer outras coisas e tal. Né? Eu vi até o sofrimento de muitos pastores, falei, eu não quero isso para minha vida, porque eu só olhava esse lado, né? Mas Deus foi cercando nosso caminho. E aí as coisas foram caminhando, até que foi em 2010, 2009 para 2010 ali. Deus chamou a gente, fomos ordenados e a gente começou a pastorear o Ministério de Jovens.
pastorear o Ministério de Jovens. Começou assim. Você sempre relutou ou... Eu sempre fui muito relutante, aí chegou um momento... Você aceitou? Eu me converti e cresci numa igreja de linha tradicional, né, Igreja Batista, que eu amo muito, assim, aprendi muito. Os irmãos não rodavam no culto, né? Não. E aí a gente, depois passado um tempo, eu conheci a Igreja Edificando em Cristo. Uhum. Ela estava ainda no início, era ainda uma igreja pequenininha lá na Zona Norte. Tremembé? Tremembé. E... É sempre onde esteve ali ou era em outro lugar? Não, era em outro... Faz tempo, perto, né? bem perto, no mesmo bairro, mas distante, assim, um pouco mais distante do que é hoje, né? E aí a gente chegou lá... Sabe quando você chega num lugar e na hora, assim, o Espírito Santo ministra no seu coração, você fala assim... É aqui que Deus me quer. Minha casa. Né? Minha casa. E aí foi um processo todo, né, ali de transição e tal pra gente. E se conectar. E ali a gente começou a ser amado, cuidado, transformado. Ali ainda, essas palavras ecoavam na minha cabeça, sabe? Sobre ser pastor, mas eu sempre rejeitava. Isso aí que ano mais ou menos, pastor? 2003. 2003, já vão 20 anos. E aí quando eu fui servindo na igreja, eu comecei a ver a paixão dos pastores. Comecei a ver, sabe? Comecei a caminhar mais perto, vendo a alegria deles de servir a Deus e tal. A gente via também os dilemas, os problemas. Eu comecei a sentir tanta paixão por Jesus e eu queria me dedicar, que aquelas palavras começaram a ecoar de volta. Começaram a fazer sentido agora, né? Depois de muito tempo. Então ali quando era 2005, isso começou a arder no meu coração. Eu não falava para ninguém. Eu não era aquele cara que ficava incomodando os pastores e desejando isso verbalmente, mas aquilo não... Me põe aí, né? Não, eu quero microfone, eu quero... Não. Eu nunca fui assim. Mas aí e eles começaram a perceber isso, a gente começou a liderar pessoas, liderar célula, né? Igreja em célula. E pastorear de fato, de verdade ali, né? Na prática, as pessoas. E aí... Na célula você pastoreia. De verdade mesmo. Eu amo célula, cara. Amo. E aí chegou um momento que eu não me via nem vocacionado, assim, um chamado específico para jovem. Mas eles falaram, é verdade. Eu não tinha essa coisa. A linguagem não era para jovem? Eu tava trabalhando... Jovem enche o saco, a gente sabe. Pode falar, pastor. Tô brincando. Cara, eu amava, de verdade, amava essa galera. E me dava bem com eles, me relacionava muito bem, porque eu sempre fui um cara brincalhão e tal, mas assim... Mas eu acho que eu tava tão focado no meu trabalho, né, secular na época ali, com pessoas mais velhas e lidando com casais, porque também Deus restaurou meu casamento. Amém. E a gente começou a trabalhar ministrando para casais, e eu achava que era por ali que Deus queria trabalhar com a gente, né? Aí um dia, num dos retiros que a gente tem como igreja, eu sei que tem algumas igrejas que fazem um encontro com Deus, eu estava num encontro com Deus. Chama encontro com Deus. Mesmo. Tá. E o pastor de jovens, que não era da igreja, era de uma outra igreja que vinha ministrar, ele não foi, ele teve um problema, não foi. Aí o pastor ali, o pastor Fernando, que é o líder, né, ali da Edificando, chegou e falou: Marcos, você não quer ministrar? E eu fiquei meio inseguro na hora, eu falei: não, mas eu nunca digo não para essas coisas, vamos. E abracei. E ali foi uma bênção, foi assim, sabe quando você sente que você está no seu lugar mesmo ali fazendo, né? Que Deus te chamou. E ali eu acho que começou a despertar alguma coisa no coração deles, inclusive, de começar a perceber isso. E ali eles estabeleceram a gente para ser líder de jovens. A gente não era pastor nem nada, mas para ser líder de jovens. E ali foi um baque assim para a gente, né, naquele momento, assim, porque como é que eu vou fazer? Me senti incapaz, não tinha linguagem, mas tinha muita paixão por Jesus. Eu falei, o que eu puder transferir desse amor para alguém, é isso que eu quero fazer. E ali a gente começou a fazer isso. E ali o Ministério de Jovens começou a avançar, a crescer. E ali a gente passou talvez 1 ano e meio, 2 anos assim com os jovens, e aí a gente foi ordenado como pastor de jovens, e a gente ficou lá até 2020, né, pastoreando jovens. Como é que foi desenvolver pessoas para te ajudar, por exemplo, nesse tempo? Deixa eu só ler um comentário, pode. Senão a gente vai se perder aqui rapidinho. Tem muita gente, né? Gente, desculpa, eu tô me sentindo mal pela minha tosse, viu? Vocês me desculpem. João, tá perdoado. João Emílio Júnior, tá aí, boa noite. Esse pastor é nota 1000. Dani Beck, esse pastor é sempre impecável. Fabiola Poli Toffoli.
Somos as ovelhas mais felizes do planeta. A Dani Beck é chapada, hein, Dani Beck? É da hora, mano. Natália Lopes, pastor Marcos maravilhoso, bênção de Deus. Andréa Leite, verdade, as ovelhas mais felizes da terra. Estão falando, né? Marisa Poli, ó, nosso pastor, top demais, amo. Lembra desses nomes todos? Sim, amo demais. Marcelo Marques, bênção. Emerson Santos, aleluias. Henry Speed, amo meu pastor, Tali aqui, acho que é Tali? Tali. Evelise Vieira, nosso pastor é uma bênção. Fernanda Beck, o melhor pastor, amamos. Rodrigo Cardoso, ele é incrível. O pessoal tá chegando, é que quando eu começo a ler, aí eles começam a falar. É assim que funciona. Vai escrevendo aí. Olha lá, tá vendo? A Rosana também, amamos esse pastor, Rosana Guiar. É isso aí, o pessoal vai chegando aí. Pessoal, gente. Espera que a gente já continua. Luiz Carlos, pastor amado, tamo junto. Lembrando que o pastor tá aqui, vamos conhecer a história dele. Fazer as perguntas que a gente puder fazer. Hoje é dia de tirar. E conhecer mais desse homem incrível que tá aqui na nossa frente hoje. É bacana. Vocês continuem aí, já a gente lê mais recadinhos de todo mundo. A gente não deixa de ler ninguém aqui. Muito bom. A pastora quis ser líder, abraçou a ideia, entendeu o chamado. Eu já fez essa pergunta e fiz a outra também, né? Como é que foi desenvolver pessoas para andar do seu lado? Você sabe que a Renata, né? Ela não tinha... do mesmo jeito que eu acho que ela não tinha essa visão assim para ser pastora nem nada. Mas quem conhece a Renata, ela é aquela que parece que nasceu pastora já. É aquela que pastoreia desde que é criança. Pastoreia outras pessoas. Assim, eu desconheço... uma pessoa que tem um coração tão parecido com Jesus como o dela, assim, é impressionante, né? O amor que ela tem pelas pessoas, né? E a entrega que ela tem, assim, a compaixão, né? Esse dom de misericórdia que ela tem é incrível. Ela tira dela para dar para o outro. Então, ama o ser humano na totalidade dele, né? Então, ela sempre foi assim, sempre, totalmente desapegada. Então, para ela, é assim que ela sempre se sentiu feliz. Eu acho que para ela tinha dificuldade com a questão dos estereótipos, sabe assim? Essa questão do... Espera um pouquinho, como é que funciona agora? Né? Tá. Essa questão, talvez, do título, essa questão dessa esfera mais assim eclesiástica. Eu sou pastor, agora me respeitem. Como é que é isso, tal? Muda alguma coisa? Eu não quero mudar isso, né? Essa realidade e tal. E aí, mas o que foi maravilhoso foi porque quando a gente nós nos tornamos pastores, a gente conseguiu permanecer nesse mesmo lugar, né? E conseguiu levar outras pessoas a inspirar, né? Eu costumo dizer isso, eu falo assim, eu acho que todo líder, né? Seja ele cristão ou não, na realidade tem que ser por inspiração, né? Não adianta você dar ordem, né? Não parte nem daí, Jesus fazia isso. Não existe, né? Eu acho que tem que ser a partir da inspiração. Né? E ela é inspiradora, eu sou suspeito para falar. Foi fácil para você? Vamos lá, tal, ou ainda você continuou relutando? Não. Eu sou um cara assim o pessoal fala assim que eu viro a chave rápido, né? Então assim, eu preciso sempre de uma palavra de Deus. Eu sempre fui assim. Deus precisa falar comigo. Quando eu tenho clareza daquilo que Deus me falou, ali se precisar de mudar de casa, mudar de cidade, mudar... Assim? Eu consigo... Não que é fácil, mas eu acho que eu elaboro mais rápido, mais fácil. A Renata, eu não sei se a mulher é assim, né, de forma geral, mas ela... A gente não tá falando mal das mulheres, não, gente. Ela é essa pessoa de vínculo, né? Sim. Então, para ela sempre foi mais difícil. Mas isso que é legal, esse time que a gente faz, né? Que eu digo que é de puxar, né? De fazer isso. Então, eu acho que Deus me capacitou desse jeito para início das coisas, para precursor das coisas, sabe assim? Sim. E discipular o jovem de 20 anos atrás e o jovem de hoje? Rapaz... Tranquilo, né? Essas gerações estão mudando, eu acho que a cada 5 anos está mudando, né? Acho que tudo, isso, né? A minha esposa ela fala assim, que agora a gente está aconselhando alguns, né? Ela fala assim, gente, na época da minha líder de jovem, a gente chegava lá para falar que o nosso namoro não estava indo tão bem, que a gente implicou com a mãe, que não está tudo bem em casa. Cara, hoje é o pai batendo na mãe,
que o filho tá se envolvendo, Tá se cortando. que tá se cortando, que tá querendo se matar, que aí o outro jovem tá endemoniado, tá conversando com o cara, você nem sabia. Aí você tem que expulsar, que você fala... rapaz, tá fácil o jovem de hoje em dia, né? Mudou muito. Incrível. Você sabe quando a gente estava pastoreando jovens, 80, até mais eu posso dizer para você, mas eu sendo assim bem conservador, 80% dos jovens que a gente liderou, que a gente pastoreou, cuidou, eles foram a primeira geração de crentes. Eles se entregaram para Jesus. Então, as histórias... então já não foi fácil. No começo não foi fácil. Cara, as histórias eram assim das mais chocantes possíveis, assim. Sabe? Coisas que você não imagina. E o bairro que vocês estão ali também, né? Sim. Qual que é o bairro, Renan? É Tremembé ali. Vila Albertina. Lá no Tremembé. É Tremembé, mas atrás, ali... A gente tá... A igreja tá bem eu falo que é bem numa divisa, assim. Atrás é um bairro de uma classe alta... E à frente é uma comunidade. Eu falo assim, o extremo dos dois. Eu acho que a vocação de tentar conectar e conversar com essas duas. Está dando duas. certo, né? Depois de anos está dando certo. Mas pastorear jovens, a gente estava falando até que um pouquinho antes, né? Eu acho que hoje em dia o grande desafio é pastorear adolescentes, cara, né? Adolescentes, essa nova geração está sendo bombardeada. A velocidade da informação. E são os que mais bombam a internet, são os adolescentes. Seguidores da Anitta, de outras pessoas que estão aí, é adolescente. Posso ler aqui rapidinho mais? Sim. Não. Venceslau, Pastor Marcos, referência. Gaúcho e Dani. Que honra ser pastoreado por esse cara. Eu e minha esposa o amamos. Deixa eu ver. Bruno Aguiar, quem mais aprontava no acampamento dos jovens era o Pastor Marcos. Selma. Passava batom, não dá pra discordar. Ninguém dormia. Selma Mazuti, Pastor Marcos e Pastora Renata são incríveis, amamos muito. Gabriel Padilha tá aí, Juliana Ferreira, Andréia Leite Cardoso. Pastora Renata cuida, ama, se envolve, se entrega, se estima de volta para dar para outra pessoa que precisa mais. Dá e toma de volta. Guilherme Lima, referência, tá aí. Marisa Polha, a pastora Renata já era pastora antes de ser. É verdade. Enos Funeraria. Já tô até fazendo marketing. Funeraria e pintura, vai lá no Enos. É isso aí. Igreja, não é pro estômago, Igreja Edificando em Cristo, GRU, meu lugar favorito no mundo, lugar onde minha família e meu casamento foram restaurados, pastores sempre dispostos e disponíveis. Ivan Mantovani, sou o maior fã dele. Ricardo Bergantini, eu também estou vendo aqui. Tamo junto. Israel Neto, o Marcão é terrível, amo. Ricardo Bergantini, chegando na célula Lau. É Lau o nome da célula? Vocês dividem por nome? Como é que faz lá? Setor azul, vermelho, verde? Não, a gente... Nome. Não, hoje em dia a gente não tem isso, não. É pelo nome do líder de célula. Ah, tá. Eu acho que à medida que a igreja vai crescendo, talvez a gente vai precisar pensar. Vai faltar nome, né? É o José. Quantos José? Quantas células tem hoje, pastor? Você sabe? Boa pergunta. Eu acho que o último levantamento que a gente fez... A gente devia estar com umas 40, 45 células. É bastante, né? Deu 12, cresce, deu 15, multiplica, deu... Não. Vai... Tem a quantidade? A gente não tem por osmose. A gente não tem essa limitação. A gente tem esse treinamento, né, de líderes. Então, a gente entende que uma célula saudável é uma célula que se multiplica, claro, mas é uma célula focada em gerar novos líderes. Eu costumo dizer o seguinte, o nosso chamado, a nossa vocação como igreja é de fazer discípulos. Aí você talvez fale assim, não, legal, pastor, parece óbvio isso pra gente que é cristão e tal, né? Mas aí eu digo assim, fazer discípulos pode ser através da célula, pode ser através de outra estratégia que Deus nos dê amanhã. Eu hoje, assim, desconheço talvez uma estratégia tão eficaz como a célula. Eu amo célula. Eu acho que a célula tem muito a ver com aquilo que a gente lê no livro de Atos a respeito da igreja primitiva, né? Então eu vejo de forma muito saudável. Mas eu costumo dizer assim, o cara não precisa ser líder de célula para fazer discípulo. Verdade. Então quando a gente fala assim, a nossa vocação, a nossa chamada é fazer discípulo, é assim... A ferramenta é a célula. O cara chegou agora, entregou a vida dele para Jesus, se batizou, tem essa vocação, ele está conectado numa célula, ele já tem vocação e chamado para fazer discípulo.
para fazer novas. De imediato. Então o que acontece, ele está sendo cuidado, tem um suporte, né, tem um lugar onde ele pertence ali, mas ele tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade. Senão, a gente começa a estabelecer, eu acho que níveis assim, e aí ele fala assim, não, fazer discípulos não é para mim, é só para o líder de célula, então eu ainda não sou líder de célula, e aí ele perde a grande comissão, que é uma ordem de Jesus. E eu falo assim, cara, se a gente não está fazendo discípulos, a gente não parou para pensar ainda que a gente está em desobediência. Verdade. Né? Então, esse senso de responsabilidade precisa estar sempre, né? Aqui o líder de célula, ele faz o discípulo, assim como todos da célula, mas ele também desenvolve um novo líder. Exato. Não é isso? Exatamente. Essa é a função do líder em si, mas da célula é trazer novas pessoas, discipular novas pessoas pelo dia a dia ou propriamente na hora da célula. Sim. Fora que a gente entende que fazer discípulo não é só na célula. É porque às vezes no dia a dia. E se a igreja tem só o culto, às vezes a pessoa que vai no culto e quer alguma coisa a mais, ela não vai ter. Aí a célula já abre um caminho gigantesco. Deixa eu terminar aqui mais um pouquinho, senão o povo... deixa eu ver onde eu parei aqui. Natália Lopes, pastora Renata, muito amor ao próximo, entrega total, lindo de ver, realmente nasceu para servir, linda e abençoada. Evelise Vieira, Igreja Edificando, um lugar de novas histórias. Amém. Incrível a atmosfera dos cultos, bênção. Regiane Rios, referência. Rodrigo Santos, pastor Marcos e pastora Renata, um casal digno de admiração e respeito. Eu acho que o pessoal gosta de vocês. Né? Juliette Dias, meu pastorzão, nossa igreja de novas histórias. Amém. Hamilton Júnior, ser ovelha do pastor Marcos é aprender a cada dia ser mais semelhante a Cristo. E é o melhor celebrante de casamento que já vi. Hamilton e Daniela Ferreira. Casamenteiro, pastor Marcos. Thaís Lins. Ai, que orgulho, nosso pastor. Muito casamento. Jovem, cara, pastor de jovem faz casamento eu fiz mais de 100 casamentos. Nossa. Cara. Haja bolso pra isso aí. Você imagina, a gente caminhava com... Na época a gente chegou a ter, 700 jovens. Nossa. Você imagina essa geração toda aí que foi casando e tal. E vai que pouco vai. Aí. Ai, que orgulho, nosso pastor por aqui, queremos muito mais, por favor, temos muito a aprender com esse homem, edificando GRU. Ricardo Oliveira, é um privilégio ser ovelha do pastor Marcos, transborda amor, te amo, pastor. Bruna Guiar, pastor, conta a história. Conta a história do velório com a pastora Renata. Conta aí, agora... Essa é boa. É o seguinte, a gente tinha um jovem, o vô dele faleceu. E a Renata, cara, essa mulher assim intensa, né? Apaixonada. E a gente ela foi comigo para fazer aquele momento ali, né? Ofício fúnebre e tal. E a gente estava ali, ela chegou. É que eu contando no púlpito vai parecer mais engraçado do que aqui, eu acredito. Mas assim, ela chegou e falou assim: Ô Marcos, precisa de uma música aqui, vamos cantar alguma coisa. Eu falei, Renata, não inventa agora aqui. Tá... Não, mas tá muito sério. O ambiente tá muito morto. Eu falei... Por que será? Por que será, né? E eu peguei e falei, Renata, não inventa agora não tem, assim, você vê, não tem músico. Imagina, a gente querer puxar uma música, cara, não. Aí ela falou assim, não, mas Marcos, precisa ter... Ela estava preocupada com aquele ambiente acolhedor mesmo, para ministrar na vida das pessoas. Ela estava certa. Chegar, né? Enfim... E ali a gente fez tudo que precisava, tal. Aí todo mundo começa a carregar ali, né? A urna ali, né? O caixão ali para o sepultamento mesmo. Quando chegar naquele momento final, antes do corpo descer, ela virou para a viúva, né? Que era uma senhora, falou assim: qual música que ele mais gostava? Porque ele era cristão, estava caminhando com a gente na igreja. Eu falei, Renata, não inventa. Aí ela falou assim, aquela música da Ludmilla Ferber, né? Se tentaram matar os teus sonhos. Poxa vida, não deu muito certo na hora. Ela não podia, não, pensa. A gente começou a cantar, todo mundo assim, sério, porque tinha gente ali que também não era cristão, não sabia, né? E aí começaram, se tentaram matar os teus sonhos. Música do encontro. Sufocando o seu coração, cara. Se lançaram você numa cova.
Inferido, os caras estavam descendo assim, ó, o caixão, eles já deram uma parada assim, olharam e falaram, um pouquinho. Calma aí. Vai que levanta, alguém batendo. Cara, né? ela conseguiu o que ela queria, o ambiente começou com uma risada de todos os lados, todo mundo tentando conter a risada, a viúva, os parentes. Gente do céu, eu nunca imaginei, não. Assim, são as gafes do Ministério Pastoral. O pastor, tem outra coisa ela também. Mudou o ambiente, ela queria, né? E tem outra coisa bem legal. Deixa eu ver quem falou. Ah, tá ali. O senhor faz apelo no casamento? Olha, você é o bichão mesmo, hein? Alguém já aceitou? Não, mas quem tá chamando já sabe, então pode. Você sabe que assim, não, isso é raro, muito raro acontecer assim, mas já teve situação de fazer assim, mas fazer de uma forma assim mais tranquila. E é legal porque é gostoso quando o noivo e a noiva, eles estão com um propósito no casamento de entender que aquilo é um culto para honrar Deus. De que o maior protagonista ali não são eles, é Deus, é o Espírito Santo. Então, quando a atmosfera muda. Amém. A atmosfera do casamento é outra, inclusive a escolha das músicas, tudo, né, que eles fazem para honrar Deus. E é quando você começa a falar, é impressionante porque você vê a palavra abrindo o coração assim, das pessoas. E ali eu abro, às vezes, um espaço, em alguns casos, foram poucos, mas de chegar e falar assim, olha, se está fazendo sentido para você aquilo que a gente está falando, se você crê que isso é para a sua vida, talvez você está aqui enquanto eu estou falando, você sentiu algo no seu coração. A hora que a gente terminar e concluir esse momento aqui, eu quero que você venha me procurar, que eu quero orar por você. E tal, e acontece, e é especial, muito bom. Porque ele fala assim, você vem aqui na frente agora, noiva, dá licença aqui, tá saindo noivo, vamos orar agora, dá aqui seu lenço, noiva, né? Porque a gente tem falado isso, porque não tem tempo pra isso também, né, Renan? A gente tá perdendo pro mundo muitas vezes e a gente mas é que usa você momento se cria um ambiente, esse, se o cara é crente, até a bebida é diferente, irmão. Prega a palavra, tempo e fora de tempo. Deixa eu só ler mais um pouquinho, rapidinho. Cíntia e Greik, acho que é isso, amo muito os meus pastores. Dimoni Teófilo. Nossos pastores são inspiração de empatia, serviço e amor ao próximo, se envolvem de verdade ajudando as pessoas e tem tudo que tem. Rê, sobrou pra você, Rê. Acho que é isso. Daniel Matos, pastorzão e pastora, nos inspira a cada dia e mais. Amo demais e sou grato pela vida de vocês. O Gaúcho e a Dani tá aí, ó. Não esqueçam de avisar qual a data que a pastora Renata estará aí com vocês, ó. Já vamos chamar. Se o senhor liberar ela. Com certeza. Tatiana Jalas, glória a Deus pela vida dos nossos pastores. Amamos demais. Vou trazer até o violão pra senhora, pastora, aí, pra gente cantar aqui. A Renata, ela se esconde ela não gosta muito do microfone e tal, mas quando pega é uma bênção. Mas ela gosta de ficar no bastidor. É bom que ela faz o podcast sozinha. A gente tem que fazer pergunta. A Rê falou assim, generosidade é o DNA deles. Paulo Rogério, esse é meu pastor Marco Aurélio. Pastor Marcos não dá chance pra ninguém no kart. Os homens do RTH sofrem. Marco Aurélio? Esse é um dos meus primos. É verdade. Guilherme Lima, pastor Marcos, fez meu casamento. Marco. Fez meu casamento recentemente, foi bênção. Até hoje colhemos testemunhos do que Deus fez. Tem gente que confunde as coisas por vocês serem legais? Serem acessíveis? Olha, ou o pessoal... Você sabe que essa pergunta que você está fazendo, uma vez eu estava num painel de pastores, assim, líderes. E eles perguntaram assim, tinha eu e alguns outros pastores, eles perguntaram assim, qual é o limite que a gente tem que ter entre essa questão do líder, amizade e tudo mais? Como que é isso? E eu disse assim, olha, eu não consigo, eu não entendo de forma diferente. Eu creio que aquilo que Jesus falou para os seus discípulos serve para nós quando a gente está no exercício de liderança. Ele falou assim, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. E aí eu falei, não existe, eu não consigo liderar se não for desse jeito. Claro que no processo de liderar, você tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que às vezes vão entrar em algumas áreas que elas não deveriam ou vão às vezes confundir algumas coisas. Mas faz parte do processo de amar e cuidar e discipular pessoas. Né? Estabelecer o limite, entendeu? Na hora que ela passou o limite, você fala assim, vem cá, deixa eu te explicar. Não é assim. Não funciona assim. É aqui, ó. E aí a pessoa, às vezes, se desculpa e tal, fala, não, mas eu não quero que você perca a liberdade, que perca isso aqui. Só estou dizendo para você, eu estou tentando, nesse processo nosso, a gente estabelecer o que é bom e saudável nesse processo.
Para continuar. Mas pode dizer para vocês, é impressionante porque ao longo de todo esse tempo, com tanta gente, eu precisei fazer isso acho que 2 vezes só na minha vida. Glória a Deus. Eu acho que entendem, as pessoas sentem e percebem, sabe, no desenvolvimento. Ali, né? Isso é muito legal, muito legal. Demais. Tem coisas que a gente não consegue. Eu falo assim, tem perguntas que às vezes as pessoas me falam, cara, eu não sei te explicar isso. Porque eu acho que é no processo da relação, desenvolvimento da relação, que é isso que eu creio que o cristianismo tem que ser. Né? Pastor, mas o senhor é edificando, eu estou vendo, né? Que tem uma mente aberta para isso, para discipular pessoas. Mas você sabe que ainda, infelizmente, cara, existem pessoas, né, que... É aquilo que a gente falou, né? É a hierarquia, é o cargo, é o que a Renata se preocupou. Meu Deus, tem que mudar agora. Tem gente que muda. Tem gente que muda o Instagram quando vira pastor. Não é verdade? Coloca PR e tal, não é verdade? Não precisa, cara. Você sabe que eu não... uma vez for literalmente para atrapalhar, mas... Sim, Uma vez o cara me perguntou assim, falou assim... Você viu que tem um pessoal que fala, o Marcão. Quem me chama de Marcão é o pessoal da época das antigas, dos jovens. Que eu já era pastor. E te chamava de Marcão. Marcão. E eu falava assim, cara, tem gente que achava assim. Chegava e falava assim, desrespeito, cara. Chama o cara de pastor. Eu falei, cara, pastor não é a minha identidade. Simplicidade é tudo. A minha identidade está em Cristo e meu nome é Marcos. Então, cara, não tem problema nenhum você tirar o pastor. Pastor foi uma unção, uma ordenação, a gente entende isso, recebe isso da parte de Deus, entende a importância disso, de ser feito publicamente, mas me chamar de pastor e não me chamar, não tem problema nenhum. Essa questão do título... exatamente. É porque o pessoal tá... É nóis, Marcão, vai Corinthians, é nóis, vai Palmeiras, Marcos, não sei o quê. Tem um negócio de futebol ligado, né? O senhor é corintiano, né? Corintiano. Caramba. Eu vi o Instagram. Quem tava aqui, veio aqui também, é o Herbert, lembra? Lembro. O Herbert é ex-presidente dos Gaviões da Fiel. Não. Aqui na mesa pra gente, verdade. Combinar um dia pra vir junto. Esse era a vida louca. Esse era, meu Deus do céu. Ó, Rafael Buccini. É nóis, Marcão, vai Corinthians. Gabi Teodoraki. Vai Palmeiras, pastor Marcos. Começa não. Lucas Túlio, referência para minha família. Anderson Henrique, pastor Marcos, orgulho demais, nota 1000. Leonardo Simonelli, pastorzão. Marcelo Marques. Existe uma entrega incrível desse casal. Olha o Marcelo Marques aqui cantando. É o Marcelo? Lá. Não, tô brincando. Não. Tem o Marcelo Marques, né? Incrível saber o que era a igreja, o prédio, antes da Edificando iniciar, está lindo o projeto de Deus. Marcelo Marques. Marcelo, essa era a próxima pergunta. O que era ali? E também falar do Coliseu que pediram também. Que legal. Perguntaram, tá. O que era ali? Profético, cara. Você é um cara profético, cara. Você que escolheu, alguém que escolheu? Então, foi muito interessante que assim, a gente estava pastoreando os jovens e Deus estava já vindo falando com a gente sobre plantar uma igreja, sobre iniciar um trabalho. E eu comecei a receber várias palavras proféticas, não de forma pública, mas assim, né? De forma assim, bem... Uma vez eu entrei no Shopping Maia, na mesma semana eu tive que ir umas 3, 4 vezes. E uma pessoa me abordou. Você vê, eu não sou um cara famoso, nem nada, de muitos seguidores, mas eu entrei no Shopping Maia, a pessoa chegou e falou assim para mim, você é pastor, não é? Eu falei assim, sou. Falei, já fiquei preocupado. Hoje em dia o pessoal faz uma abordagem dessa. Eu falei assim, o que eu fiz de errado? O que era? Não peguei o dízimo de ninguém. Fica Aí ela falou assim, porque eu vi uma mensagem tua no YouTube. Eu falei, sério? Eu falei, nossa, foi muito abençoada, que legal e tal. Onde que é a igreja aqui em Guarulhos? Eu falei, não, a nossa igreja não é aqui em Guarulhos. A nossa igreja é aqui na Zona Norte de São Paulo. Mas é perto, é rápido. Puxa... Vocês não têm... Se fosse aqui pertinho... Isso. Vocês não têm ideia de começar algo aqui? A menina falou. Eu falei assim... aleatoriamente, assim, do nada. Eu falei, olha, já pensaram, mas ainda não tem nada concreto. Aí eu fui no shopping 4 vezes nessa semana, mesma semana. Era para ouvir isso. 4 pessoas, aliás, 5 pessoas diferentes me indagaram, falaram que tinham assistido uma mensagem minha e perguntaram a mesma coisa. Isso eu estou te falando que não foram as palavras proféticas, foram as palavras proféticas. Mas começou com uma confirmação de Deus falando assim, eu quero vocês aqui, em Guarulhos, né? Caramba. E ali foi um processo de transição, de fazer a transição do Ministério de Jovens para começar a igreja aqui em Guarulhos. Isso deve ter sido dolorido, deve ser não? E aí foi todo o processo do quê?
de busca, né? Do lugar e tal. Deixa eu aproveitar esse gancho, Renan. Pastor, eu vi que no Instagram do senhor e da igreja é muito bom de fotos, filmagens, gente que trabalha com mídia e tal. E qual a importância da mídia hoje para a igreja? Tá. Porque eu acredito que essas pessoas falaram através da mídia. Sim. Né? Qual a importância hoje para essa nova igreja que a gente tá chegando? Faz hoje, assim, ó, responde essa mídia toda aí. Tem mais pergunta? Isso tem a ver com a mídia. Não é nem pergunta A daqui, gente é vai minha mesmo. perguntando, tá, gente? Aqui Isso aí. Vamos Aqui não tem pauta. Então acho que é legal responder como é que escolheu, por que escolheu ali o lugar, a transição e tal, e depois em si a mídia. Que é importante. Legal, isso. vou conectar. Aí a gente começou essa busca por um lugar. Vocês sabem, né? Você conseguir um ambiente para culto, você vai num lugar e você teto é baixo, tem pilar, valor. Vizinho. Igreja iniciante, a gente não tinha ideia. A gente tinha células já plantadas aqui em Guarulhos. Mais fácil. Então isso já estava dando corpo para começar a igreja, mas a gente não tinha ideia de quantas pessoas. A gente estava bem ali no meio da pandemia ainda. Aliás, final de pandemia. Né? Então, 2021 ali, a gente começando a procurar, a gente não tinha ideia do que seria a igreja, de qual número nós estamos falando, quantos assentos, sabe essa coisa toda? Disparamos para tudo que é corretor, aquela coisa que você sabe. Aí, um dia, o cara mandou umas fotos do imóvel. Aí eu cheguei, fui olhar o imóvel e o corretor, olha só, o corretor vendo vários imóveis, o próprio corretor virou para a gente e falou assim: pastor, olha, esse imóvel aqui está aqui comigo há um tempo, mas eu estava resistindo de te mostrar porque eu acho que você não vai querer esse imóvel. Eu falei assim, mas por que você está falando isso? Não, porque era o Cine Flórida, que é o Cine Flórida, Cine Privé, né? Embaixo do Poli ali. Embaixo do Poli, na rua Cerqueira César. Quando ele falou isso, eu falei assim, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você se ferrou agora, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Para nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se faz sentido e é de Deus, nós vai ser esse o lugar. Quando eu fui lá, eu imediatamente assim vi tudo depredado, tudo, né? Foi terrível assim. E o que é interessante, quem conhece a história de Guarulhos um pouco, né? Já ouviu falar, aquele lugar não era só um lugar de veicular o cinema, eles se prostituíam ali dentro. É o centro. Não é? E a rua ali era muito complicado. O pessoal, inclusive os comerciantes e os moradores ali da rua, tipo, agradeceram muito quando a gente chegou, começaram a elogiar, sabe? Puxa, que legal, o ambiente mudou e tudo mais. Mas quando a gente chegou ali, que eu fui ver, eu chamei o pastor Fernando lá da igreja. Falei, pastor, queria que você visse um imóvel. Quando ele chegou, a mesma percepção que eu tive é que ele teve assim no espírito. Casou. Esse é o lugar. Casou. E a gente falou, não, então esse é o lugar. E a gente falou, e Deus estava falando muito comigo sobre transição, sobre uma nova história, sobre novas histórias e tal. Foi interessante porque é o seguinte, eu estava fazendo a transição do Ministério de Jovens, eu estava numa reforma da minha casa, a gente estava plantando a igreja em Guarulhos, a gente tinha começado essa história de reformar aquele prédio para se tornar a igreja, e ali Deus chegou onde eu estava no meu apartamento onde eu moro, comecei a olhar tudo reformando. Deus falou assim para mim, olha a fachada do teu prédio. Eu olhei para a fachada, estava em reforma a fachada do prédio. Ele falou assim, Marcos, eu estou te dando sinais naturais daquilo que eu vou fazer no espiritual. Aquele lugar é um lugar de novas histórias. Aleluia. É um lugar de novas histórias para a sua vida, é um lugar de novas histórias para a família. Por isso que as pessoas estão falando assim, um lugar de novas histórias, porque essa é a ideia. É a ideia, esse é o lema, o tema. Então, é a visão, a missão, né? Quando você entra na igreja, está escrito lá, um lugar de novas histórias, né? Glória a Deus. Então, Deus redimiu o prédio, e eu falo assim, Deus não quer redimir só pessoas, mas Ele quer redimir tudo, né? É o local, e aí, o ambiente, redimiu o local. a rua. O que foi interessante, sabe o que foi? Que um rapaz que frequentava lá, quando era o cinema, um dia ele me procurou assim, quebrantado, chorando, ele falou assim, pensar
que eu já vim aqui foi instrumento de pecado, de destruição na minha vida. Mas hoje eu estou aqui cultuando a Deus, celebrando ao Senhor, levantando as minhas mãos. E ele chorava assim copiosamente. Aí eu chorei com ele assim, foi incrível, né, ouvir isso. Glória a Deus. E aí ver essas novas histórias, os casamentos sendo transformados, tudo isso, né? Entrando naquilo que você me perguntou, né? Eu creio assim, apesar de eu achar que eu nas minhas redes sociais pessoais, eu faço isso de uma forma muito ruim, ainda não tenho talvez não consigo ter a dedicação tão forte para isso, talvez não tenha nem a habilidade para fazer isso, mas eu acho de extrema importância hoje, sabe, a gente poder comunicar. Porque essa é uma ferramenta e a gente tem que pensar que muita gente de todas as esferas sociais estão acessando, entrando, e eu falo assim, as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, ele democratizou, né, pro mundo a mídia. Antigamente, para você poder pregar o evangelho, por exemplo, na televisão, você tinha que ter muito dinheiro, não é verdade? Para chegar lá, pegar um espaço e tal. Era muito complicado fazer isso. Hoje em dia democratizou, então é uma grande oportunidade de evangelismo. Eu digo o seguinte, eu não vou fazer discípulos pela internet, isso não vai existir. Não. Mas que eu vou poder conectar pessoas e às vezes uma mensagem, tocar a vida da pessoa, alguém, né? Alcançar alguém. A gente tem pessoas que se achegam lá na igreja, imagina, fruto das redes sociais. Se 5 pessoas encontraram no shopping, imagina na igreja quantas pessoas estão chegando. E isso é muito legal, é muito positivo. Porque as imagens são muito perfeitas também, entende, Renan? A qualidade é muito bom também que eu vi. Uma galera muito boa, galera voluntária, sabe? Fazendo com amor, muito com bom. paixão. A mídia da igreja é fantástica. Eu falo sempre assim, na igreja, em todas as áreas, em todas as esferas da igreja de serviço, se a pessoa fizer aquilo e ela colocar aquilo na agenda dela e aquilo se torna obrigatório, é muito ruim. É muito ruim para ela, é muito ruim para a igreja, é muito ruim, eu digo até espiritualmente falando. Mas como é gostoso ver que o pessoal está falando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui... Tá chegando. Lembra aquilo que você falou, um abraço, né? Eu falo isso para o pessoal que recebe lá, eu falo isso para o pessoal que fica ali na porta do estacionamento com a placa. Eu falo assim, cara, tem gente que veio na igreja, o cara não lembra nada do que eu preguei, mas ele lembra do seu abraço, do seu sorriso na entrada, e ele voltou por isso. Então, essas coisas, a pessoa, se ela perceber que Deus está trabalhando nos detalhes da igreja, né, nessas áreas. Fantástico. Eu estou postando uma foto, enquanto ela está batendo a foto, ela sabe que ela está louvando e glorificando a Deus através daquilo e que aquilo vai impactar a vida de alguém. O Ministério de Mídia hoje é tão importante quanto qualquer outro. Né? Eu falei que o Ministério de Mídias é do povo midianitas. Boa. Eu vi em algum lugar e eu falo... Posso ler aqui mais? Rapidinho enquanto você tosse aí. Deixa eu ver aqui onde paramos. Ronaldo Alves, Marcão, meu pastor querido. Ricardo Oliveira, os netinhos do pastor serão São Paulinos. Pergunta pra ele qual time o Gui torce. E é o esposo da minha filha. São Paulino, né? São Paulino. Manuela Martins, bora pastor. Ronaldo Alves, pastor nota 1000. Samanta Santos, meu pastor. Manuela Martins tá aí. Daniele Ferraz, pastor querido. Lucas Figueiredo, Lucão e a Miss Poá ama demais esse pastor. Fernanda Beck, foi o melhor presente que Guarulhos pode receber. Ronaldo Alves, pastor canta muito. Canta também, pastor. Eu fui líder de louvor durante um tempo, mas já é enferrujado. O Renan é líder também, né, de louvor. Eu faço dos jovens na igreja também. Que legal. Juan Ribeiro, Narai Bezerra, pastor. Fernanda Teodorac, as melhores figurinhas é do nosso pastor Marcos. Cara, os caras são... Não, é assim, todo culto tem pelo menos aí uma enxurrada de umas 15 figurinhas. Narai Bezerra tá aí, eu sou edificando. Ronaldo Alves, pastor nota 1000. Débora Barbosa, Deus que faz tudo novo, quantas vezes forem necessárias. Amém. Fernanda Beck, tem uma criança aqui em casa pedindo pro pastor falar sobre o Kids. Ah, que legal. A gente tem esse ministério que a gente chama de Ministério Kids, né, que é esse departamento infantil. A gente prioriza muito o Ministério Kids na igreja. A gente tem o Guilherme e a Aline, que até falou aí, fez meu casamento, o Guilherme Lima, né? Uhum. Ele junto com a Aline, são os líderes lá do Ministério Kids.
são apaixonados pelo ministério, e a gente vê o que Deus está fazendo nessa geração é algo impressionante, assim. Então, tudo que a gente, como igreja, puder fazer para investir... Suporte. Então, e a Renata, ela tem no coração isso, ela sempre, desde novinha, a Renata, ela era criança e ministrava para criança. Então, ela sempre carregou isso muito forte no coração dela. Então, a Renata, ela pegava os materiais da PEC, né, tudo, levava sempre dentro de uma mala nas favelas para ministrar para criança. Então, essa sempre foi uma vocação dela, né, um chamado dela. E na nossa igreja, óbvio, com esse coração, não ia ser diferente. Os nossos líderes também, todas as pessoas, os professores, os voluntários lá, são apaixonados pelas crianças. Então a gente investiu muito. O que a gente fez? A gente alugou um prédio na frente do prédio que a gente faz dos nossos cultos, né, para os adultos. Eu gosto muito do que o nosso líder de crianças fala. Ele fala assim: eu não gosto de falar o prédio das crianças e a igreja, porque às vezes o pessoal usa essa expressão. Onde que vai ser a reunião? Não, lá na igreja. Ah, não, vai ser no prédio das crianças. Ele falou assim, não. É o prédio dos adultos e o prédio das crianças, porque tudo é igreja, né? É isso aí. E eu falei, cara, isso está certo. Isso é legal. Que e aí, legal. a gente tem um prédio na frente só para criança. Então, a gente investiu nisso, tem lá as pinturas, a linguagem, todas para eles, assim. Né? E eles estão fazendo algo muito especial. Recentemente, eles fizeram uma vigília, as crianças. Imagina as crianças de madrugada. Cara, chorando. Poder de Deus, assim, vindo sobre eles. Chorando porque tá com saudade da mãe? Chorando porque não tinha mamadeira. Mas assim... não, mas chorando assim na presença de Deus, voltando, dando testemunho para os pais. Os pais vindo, chorando, contar. Eu falei assim... já ouvi isso uma vez, eu me lembro conversando... A gente tem escutado muitas crianças aceitando a Cristo. Sim. Crianças, de verdade. Igual o senhor falou, 7 anos de idade. Sim. Eu tive uma experiência sobrenatural com 7 anos de idade. Isso precisa ser valorizado. Ouvindo uma mensagem assim de um cara tradicional americano no meio do nada. intérprete. Cara, eu fui tocado de forma sobrenatural. Eu estava numa igreja tradicional, mas tenho certeza que se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu tinha ali... Não, Você porque rodou. de fato eu senti uma manifestação, inclusive física. Eu me lembro que uma vez eu estava pregando num lugar, num culto, eu fiz um apelo para quem queria entregar a vida para Jesus, e só um menininho veio na frente entregar a vida para Jesus. Olha Foi aí. tão forte, porque Deus falou assim, Marcos, e aí foi impactante. Ele falou assim, ó, Você lembra? lembra do que eu fiz na sua vida? Porque no dia que eu me converti, só eu me converti. Igual. Foi só. E ali Deus me remeteu ao passado, ele falou assim, profetiza sobre esse menino que o que ele vai viver é exatamente o que você está vivendo, o que você viveu. Eu quero que você transfira isso para a vida dele. Então, essa história, sabe, como criança, a história que a Renata carrega também com as crianças, a história que a nossa igreja carrega como vocação também para essa nova geração, né? A gente vê esse chamado claro na igreja sobre essa nova geração, então faz a gente investir bastante nessa... Deixa eu perguntar, talvez seja polêmico, não, mas você já quis sair da Edificando? Rapaz, eu acho que não, estou tentando buscar aqui na memória, Você não. já quis sair, deixar Não de ser quis ser mais cristão? pastor? Tipo, cara, isso não é pra mim, tá cansado. Você Não, nunca. nunca deixou. Nunca falei assim, desisto de Deus, desisto. Não, isso nunca aconteceu. Não quero mais pastor Fernando, nada disso. Nunca passou isso pela nossa cabeça, assim, de desistir de ser edificando, nem nada. Eu até digo para algumas pessoas, eu acho assim, eu acredito que tem pessoas que às vezes têm tempos específicos em lugares específicos. Verdade. Que Deus às vezes vai te transportar para um outro lugar. Isso aconteceu comigo, eu estava caminhando na Igreja Batista, de forma saudável. Sem Não problema. Não tinha problema nenhum, tá tudo bem. Não deu na cara do pastor pra sair. Não, tanto é que a gente tem um carinho e um amor por eles, Até eles hoje. pela gente. Amém. Num aniversário da igreja, eles me chamaram para pregar lá e Ai, foi que uma bênção. bênção. Então, uma relação, sabe, saudável. Mas foi um momento de Deus na nossa vida, para um plano. Então, eu creio que essas coisas podem acontecer. Mas quando elas acontecem assim, de forma saudável, sabe? Legal. Rebeldia não... Provavelmente alguém vai bater a cara Sim. na parede. A gente também não pode, né? Vocês sabem disso, a gente também não pode deixar de levar em consideração que também tem igrejas por aí que talvez Sim, caminham de uma forma equivocada Sim. no ensino da palavra, né? No discipulado. Exatamente, de forma opressora e tal, e a gente também tem que
Abrir os ouvidos para não rotular como rebeldia aquilo que de repente... Tem que acontecer de sair mesmo, que ele fazia parte. Né? Exatamente. Posso ler mais aqui, cara? Pode. Não, assim, eu perguntei isso porque, cara, você tá muito tempo no mesmo lugar. E a tendência é falar assim, cara, já deu pra mim. Ainda mais eu que... sei lá... né? Não, já deu. Não deu não, cara. Você tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, falar assim, Deus é o que tem que fazer. Tô falando isso pra jovem. Sim, é verdade. Tipo assim, cara... não concordo, não sei o que. Cara, será que Deus... Tô mal, vamos mudar de igreja. Beleza, mas vai sair da igreja, entendeu? Por isso, você lembra que eu falei pra vocês aqui, eu tava falando, eu sempre gostei muito de tudo que eu fosse fazer, ter uma direção clara de Deus. Claro que tem, como cristão, você sabe, a gente é perito em botar palavras na boca de Deus. Mas assim, quando você busca confirmação, e você sabe de fato quando é algo da sua alma e quando é Deus falando. Né? Então assim, quando é Deus falando, sabe o que acontece? Você toma aquela decisão e lá na frente, quando você estiver passando um momento difícil, você não vai entrar em crise dizendo assim, será que eu tomei a decisão errada? Sabe por quê? Porque se ele te enviou, ele vai cuidar para sustentar, ele vai cuidar para poder te dirigir. É por conta dele. É melhor ser que nem Gideão, pedir um monte de conselho, Senhor, me ajuda aí, do que ser Saul, falar assim, tá bom, não quer chegar logo, não vai vir logo, então deixa eu oferecer. Deixa eu dar o meu jeito, né? Essa vem agora, é legal, boa. Eu falo para o pessoal lá na igreja isso, eu falo assim, a igreja aqui, ela começou por uma vontade de Deus, não foi por uma vontade minha. Então, Deus é quem vai sustentar essa igreja. Eu não preciso ficar fazendo apelo financeiro, eu não preciso ficar forçando uma barra, eu não preciso ficar com medo da manhã. Vai seguir. É dele, Você a obra é dele. Oferta, ministra coisa e cura e acontece e tudo. Né? A obra é dele, é ele quem vai fazer, é ele quem constrói, né? Porque o pessoal pergunta, pastor, quando eu era pastor de jovens, perguntava qual é o segredo de ter um ministério de jovens relevante? Hoje o pessoal pergunta, qual é o segredo para ter uma igreja talvez iniciante? Mas assim, eu falei assim, se eu souber te falar e te explicar qual é o segredo, fui eu que fiz. Eu não sei te dizer como foi, eu sei dizer que é graça, é favor puro de Deus, né? E é isso que a gente tem visto. O Abner já puxou minha orelha aqui, mas o Abner, mais 5 minutinhos, pode? Até as 9. Aqui a gente tinha conversado sobre como é que um pastor vive hoje, como é que é o dia do pastor, se quiser entrar no mérito dos detalhes, né, se vive ou não na obra e tal, mas como é que um pastor vive hoje, o que ele tem que ter? Ele tem que acordar e orar e fazer jejum de manhã, sabe? Aqueles detalhes que todo mundo quer Dúvidas saber. Cara, esse cara faz nada o dia inteiro, chega e prega, sabe? Tipo, o que ele faz, né? Você sabe que, eu acho que depende um pouco do tamanho da igreja, o número de líderes que você tem para serem suporte e tudo mais, você acaba talvez ganhando mais tempo para se dedicar mais a outras coisas, né? Legal. Se tem um time estruturado, você consegue fazer mais coisas, tá? Mas assim, hoje, na realidade de hoje, o que acontece a igreja é uma igreja de 2 anos, fez 2 anos em julho, então a gente ainda tem essa responsabilidade também administrativa sobre a igreja. Então, tem a responsabilidade espiritual, de aconselhamento, liderança de vários ministérios ainda que a gente ainda está muito responsável, né, muito à frente. Tem essa questão, então isso é uma carga realmente elevada, né, grande. Nós somos pastores, eu e o Renato somos pastores de tempo integral, né, então somos remunerados, sustentados pela igreja. Vocês vivem? Porque é de manhã, à tarde e à noite, que hora que você vai descansar. Eu falo que a vida de pastor é muito parecida com de alguns médicos, assim, sabe? De você... eu falo assim, o médico, minha filha se formou, né, em medicina, e eu fico sempre aguçando ela. Eu estava um dia numa viagem, eu estava num portão de embarque, um cara desmaiou. Eu já peguei ela e falei, vai lá! Vai dar o primeiro socorro. Não é verdade? É agora. Então, se mistura a sua vida, aquilo quase que se mistura com a sua identidade, sabe? Então, tomar cuidado até com isso. Mas assim, então você é pastor, não tem essa de você, não, só sou pastor das 8 às 18, hein? Não me chama... Se alguém morrer na hora do culto, às 22, você me liga. Final de semana não funciona assim. Né? A gente sabe que não funciona assim. Por isso que a gente não entende como uma profissão, né? Mas a gente entende realmente como uma vocação, um chamado. Mas é extraordinário. Por isso, quando você é vocacionado, chamado de algo de Deus,
aquilo te traz alegria. Vai, né? Você está servindo, fazendo, mas não é um peso. Tem cansaço físico? Lógico, Tem. lógico. Mas eu digo o seguinte, o cansaço físico com uma boa noite de sono você resolve. Agora, O espiritual é só joelho no chão, né? não é? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, sempre tive rotina de acordar, ter meu tempo com Deus pela manhã, né, de tentar, nesse momento assim, silenciar tudo, antes de fazer qualquer outra coisa. Não digo que isso tem que ser uma regra, não é nada disso, mas eu gosto de entregar esse primeiro momento da minha vida para Ele, dizer assim, através disso até uma declaração para Ele, dizer assim, você tem primazia, o Senhor é o primeiro da minha vida, né? Então esse é o momento. Porque o pastor ele incorre num erro que, se ele não perceber, ele lê muito, estuda muito, sempre pensando no outro. Olha, isso aqui isso vai servir, Deus quer falar com a igreja e tal, mas e com você? Eu quero falar com você, eu quero ter tempo com você, eu quero suas lágrimas aqui na minha presença, eu quero fazer você rir na minha presença, eu quero comunhão com você. Então, esse é um ambiente que eu creio que para mim é muito, muito favorável. Ultimamente, até, às vezes, determinado momento do dia, não precisa ser nem só de manhã, às vezes, num determinado momento do dia, eu tenho, às vezes, isso. Às vezes, eu sinto, assim, de Deus, sabe aquela coisa? Vamos ter um tempo aqui, nós. E aí eu paro também para fazer isso. Mas fora isso, aí depois tem toda a dinâmica, né? O pessoal, às vezes, vê a gente pregando ali, gastando 1 hora pregando, né? O pessoal não imagina quanto demanda, né? Tempo, primeiro de tentar entender de Deus o que Deus quer, depois pesquisar, depois, né, e fazer algo. A gente. Onde encaixa em mim? Peraí. Né? E de vez em quando o pessoal fala assim, pastor, tem como você pregar nesse evento? Tem como você pregar naquele negócio? E aquilo vai se acumulando aqui na minha cabeça. Assim, nossa, são 3 mensagens para esse final de semana. Diferentes. Diferentes. Eu não vou dormir essa semana. Não dá. Não dá para fazer nenhuma requentadinha aqui. Pegar uma comida requentadinha. Então, a dinâmica assim, básica, né? Assim, esse tempo com Deus não pode faltar. E aí, óbvio, tempo com família. O pessoal sempre fala assim, não, mas biblicamente a gente vai ver, né, que a ordem tem que ser Deus acima de todas as coisas, família, igreja. Eu falo assim, ó, Deus acima de todas as coisas, e o resto eu faço assim, ó, pumba, deito. Tá aqui. Porque tem hora que os meus irmãos vão precisar mais de mim do que a minha família. Então essa ordem de prioridade, ela pode ser mudada. Quando a gente fala sobre a família estar à frente, é quando assim, eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família? Tenho, claro. Eles são minha prioridade, sim. Mas o que eu quero dizer é, quando alguma coisa concorre com a minha família é prioridade. Mas quando está tudo caminhando bem, tem hora que eu vou gastar mais tempo com outras coisas. Entendeu? Com o meu irmão, com o meu trabalho, com o meu isso, com aquilo. Com a igreja. Entende? É o chamado. Posso ler mais? Pode ler. Tem até superchat aqui, ó. Olha que legal, hein? Deixa eu ler aqui, senão o pessoal... É legal que quanto mais você fala, mais gente vem. Entendeu? Vem, gente, vem. E é bem legal. Gente. Lembrando todo mundo que está na live, o programa Richcast, toda segunda-feira, às 19h30. A gente tem tá aqui... um comentário ali, ó. Eu sou edificando. Eu pensei que era eu sou universal, cara. Quase isso. Eu sou edificando. Estão pregando isso lá, não, brincadeira. Nós tô brincando. Lembrando que o programa Richcast, toda segunda-feira, a gente chama os pastores de todas as igrejas, ministérios, lembrando... Ministério de Kids lá, louvor, pessoal todos são todos, passa o contato todos convidados para vir aqui. A gente sempre chama de todas as igrejas, essa é a ideia, pra gente poder falar daquilo que Deus tem feito. Louvor o senhor não precisa não, porque esse pessoal é muito complicado. Falaram que ele canta, viu? Você canta? Não é que você foi no banheiro ali e falou que ele canta. Já fui líder de louvor lá atrás. Tá vendo? Misericórdia. Mas não deu certo, depois aí o pessoal falou assim, você é melhor pregar. Amém. Vamos lá, deixa eu ver. A Marisa Poli, ó, pastor Marcos e pastora Renata são muito respeitados, mesmo dando toda a liberdade às ovelhas. É verdade. Ronaldo Alves, pastor o Caçulinha e seu fã. Leonardo Simonelli, locomotiva. Débora Barbosa, mídia, deve ser da mídia. Né? Midianita. Midianita. Bruno Aguiar, Marcos já foi boxeador no Coliseu. Vamos falar do Coliseu? Deixa eu só terminar de ler aqui. Samantha Santos, os midianitas estão falando, tá vendo aí, né? Paulo Sérgio, pastor Marcos, sou agente funerário. Me diz uma coisa, é pecado eu orar para ter mais clientes?
E ele é mesmo agente funerário. Ele é, não é brincadeira, não. Meu Deus. Hora pra Deus salvar. Hora pra vir na hora certa só, tá bom? Marcos Murakami, amamos nosso pastor. Miriam Aquino, pastor bênção demais em nossas vidas. Juliana Pons, meu pastor amado. Cássia Andrade, Locomotiva te ama, pastor. Amém. Eroneide Lopes, tem toda a razão. O bom acolhimento é tudo. Nosso pastor vive o que prega. Paulo Sérgio Teodoro, estamos com você, Marcão, sempre. Sandro LFR mandou até um superchat, 10 reais aí, né? Cara, obrigado. Gislene Salme, Não sei pra quem vai sair, mas nossos obrigado. pastores amados. Guilherme Lima Kids ama. Leide Ferreira, Deus ia edificando, reconstruiu meu casamento. Amém. Obrigado, pastor Marcos, você é uma bênção. Raro Franco, alguma coisa Legal assim. que 2 comentários que teve, falaram assim, Deus e a igreja. Né? Deus e a igreja. Sim, então sim. vocês não são centralizadores, né? Não. Vem em mim que a gente ajuda a passar de ano. Não é assim, É Deus, né? Raro Sabe, Franco. só um parênteses, Pode você falar. sabe que Meu tem Deus. algumas igrejas aqui em Guarulhos que às vezes o pessoal envia, a gente tem um ministério forte de casais, e o pessoal envia lá o pessoal para fazer os cursos com a gente, e eu falo isso para eles, eu falo assim, cara, volta lá para tua igreja que você precisa de ajuda da gente, a gente vai ajudar, a gente está aqui para olhar para ter esse olhar como família, de unidade, né? Então a gente quer abençoar outras igrejas naquilo que a gente carrega que tem dado certo. Suporte E aqui eu quero também, né, extrair aquilo que os nossos irmãos estão dando O certo. curso de Amém. casais 2 vezes no ano? Que é feito 2 lá? vezes no ano. Em agosto, né? Eu acho que Começa sempre o primeiro semestre, segundo semestre. Tá. Tem o líder de casais aqui, líder da sede, cada um tem a sua. Né? Isso. Vocês têm quantas igrejas hoje? Tem as... Eu conheço 3, o daí, do Osasco e aqui de Guarulhos. Tem né? Osasco, Sede. Tatuapé, Guarulhos, um bairro lá da Zona Norte chamado Pedra Branca e a sede 5. 5, né? Ultimate Games. Boa noite para quem é cristão, quem não é, só noite. Porque bom é viver com Jesus Cristo. Daniel Matos, pastorzão, você tem algum desejo para inserir cursos como Inters na Edificando Grupo, para enviar grupos em missão? Ele está perguntando isso porque lá na sede a gente tem um curso que é como se fosse uma escola teológica, Tá. mas que a ideia é também dar experiência missionária para eles. Então a gente faz várias viagens missionárias e tal. Normalmente quando as pessoas Com querem parceria, ter uma imersão nisso, a gente conduz eles lá para a igreja, lá na Zona Norte, para que eles participem disso. Legal. Mas aqui a gente vai iniciar um processo de um curso teológico, né, um ensino, mas de forma prática, não teologia, aquela teologia básica que às vezes, né, o pessoal... Jesus vem antes, depois ou pós? E aí o pessoal quer muito, tem muita sede assim por aprender, e a ideia é que de repente a gente possa, através desse grupo de Já ensino, ter o envio. levar a pessoa a ter uma experiência fora com uma viagem missionária. A gente teve isso e foi muito bom. Viajou para a Índia, Uau. Moçambique, Cuba, foi bem legal. Nossa, que legal, cara. Posso? Mais? Pode, vai. Gasta o tempo aí. Daniel Matos, pastorzão, você... não, esse aqui. Nivaldo Elias, a música do Fernandinho, Uma Nova História, combina direitinho com o slogan Edificando, um lugar de novas histórias. João Pedro, Locomotiva em peso. Ronaldo tá aí, Ronaldo Alves, Louvor em peso. Amém. Juan Ribeiro, eu curti essa jaqueta. Estão falando da jaqueta do pastor. Difícil usar ela, né? Mas Aproveita o frio, né? aproveitar o frio. Camila Cristina, pastorzão, te amamos. Rosângela Santana, meu pastor, minha igreja abençoada. Larly Lucena, Locomotiva. Emerson Santos, Renan, pede pra ele falar do Coliseu. Coliseu. Ele que fez aquela música assim, gente. O Coliseu. Parou, né? Tô brincando. Coliseu é uma entidade, um instituto, né? Uma ONG que nasceu há mais de 28, acho que foi 28 anos atrás. Eu sempre me perco nessa data. Na realidade, ele começou antes mesmo da gente pensar em ser da Edificando lá. Então, a igreja hoje apoia, participa ativamente do projeto, mas o projeto foi plantado pela nossa família. Que legal, Então, não sabia meu disso. sogro iniciou esse projeto, ele foi o precursor disso. Então, com recurso próprio, começou a fazer isso através do boxe.
Tem uma através do menina esporte. novinha lá que ganhou, não sei o que, do Brasil, né? Sim. Ela foi até disputar um título agora fora na Europa e tal. A gente tem uns medalhistas aí, olímpicos. Foi muito legal o que aconteceu. Só que Deus foi ampliando, né? Então hoje nós temos um prédio aqui na região central, mas os 2 polos mesmo que funcionam, Jardim São Domingos e Bairro dos Pimentas. E lá a gente atua tanto no esporte com futebol, vôlei, boxe, jiu-jitsu, acho que está tendo lá agora, e tem toda a parte de cultura, contraturno para as crianças, atendimento, trabalho social, psicológico, trabalho social de forma geral. E tem balé, então tem sido Mas assim tem palavra impressionante. ou é social? Não, tem a gente é intencional nisso para que realmente seja traga transformação em todas as áreas, né, da vida da pessoa. É uma forma de evangelismo também, de trazer as pessoas. Não, então, mas tem. Tem. Óbvio que a gente entende que a gente agora, essa é a nossa ideia como igreja, intensificar como igreja o nosso trabalho lá, nossa presença, né, discipulando, evangelizando, cuidando. É muito longe, né, para eles virem para a igreja aqui. Quem sabe a gente começa uma nova igreja lá. Estão falando que tem até célula em Atibaia já. Já tem célula em Atibaia, exatamente. Tem uma galera. Cara, o Pimentas, você consegue... Não, Pimentas é um é Guarulhos dentro mais de Guarulhos. Forte, maior do que a de Guarulhos. Você sabe quando a gente faz alguma atividade, por exemplo, as mulheres fazem lá, tem um curso, né, só de mulheres, um curso só de homens na igreja, além do de casais, e aí as mulheres fizeram um trabalho lá no Coliseu. Cara, foi muita mulher. E foi assim, as mulheres sendo tocadas, foi uma presença de Deus incrível. Cara. Se você fizer um culto hoje lá, eu tenho certeza assim, seguramente você tem umas 300 pessoas num culto, se fizer um culto hoje lá. Então eu acho que lá há um potencial enorme para a plantação de uma igreja lá, né? Além do... Aí, já tá a dica. A Edificando vai cantar mais... Santo, não. Me dá minha benção pra depois subir. Com as irmãs lá dos Pimentas e do Coque, cara. Tô brincando, gente. Tô brincando, hein? Misericórdia. É isso, né? É isso, cara. Discipulado a gente ia falar, mas foi falando ao longo do programa em si. Cara, foi muito bom. Os meus tios falam da Edificando. Tem uma casa para autistas também, é isso, pastor? Tem. Inaugurou agora. É mesmo? Uma casa lá nos Pimentas, bairro dos Pimentas, onde tem o Coliseu, faz parte do Coliseu, mas é um prédio, né, separado, até porque os autistas eles precisam realmente de uma dedicação exclusiva e comunicação e tal. Então, e está sendo assim incrível. Sabe? A gente não imagina, quando você abre para começar a lidar com isso, você começa a ver o quanto tem de pessoas assim. Eu estou meio nessa causa também e nós temos apenas uma neuropediatra em Guarulhos. É mesmo? Uma cidade desse tamanho. É muito carente, muito mesmo, de verdade. O pessoal até do time de Poá, estão falando de Poá, já estão em outras cidades aqui. Já tá ficando internacional, cara. Você sabe que tem gente de Jundiaí na nossa igreja. Jundiaí, cara. Gente de Atibaia, gente de Poá. Nossa. Que tem vindo. De Jundiaí não, mas Jundiaí é só pra pegar a marginal. Tá longe. É um casal. Você é o bichão mesmo. Veio pela internet, professor? Não. Não, eu fui pregar numa conferência uma vez lá, em Jundiaí, e eles faziam parte de uma igreja lá, e a gente construiu uma amizade muito legal. E aí Deus está movendo eles, né, para um momento agora de transição. Então eles vêm todo domingo, e não só de domingo, tem as atividades com os adolescentes de sexta, ele traz a filha de sexta. Caramba. Então você vê que, né... Quem quer. Exato, quem amor. quer. A gente estava aqui com o pastor Edival, ele estava contando as igrejas nos anos 50, antigão. Aí ele falou assim, mano, naquela época não tinha tempo ruim não, eu tinha andando longe pra caramba eram as igrejas. E aí, pegava busão, ia pregar em São José, voltava. Você vê os pais andando com os filhos assim, com a Bíblia debaixo do braço, andando assim às vezes quilômetros pra chegar na igreja, não tinha desculpa, né? A Bíblia cheia de sovaco, tudo, né? A Bíblia é desodorante. É isso, não, né? é diferente, Mas, cara, que conversa. Obrigado, pastor, pela essa conversa edificante. Foi a maior audiência que já tivemos aqui. É mesmo? Oh, que bênção. Glória a Deus. Verdade. Que bênção. Glória a Deus, né? Deus é bom. Amém. Deus é bom. E, gente, obrigado pela audiência, né? Obrigado a todos vocês que estão conosco aí. Infelizmente tem que acabar, porque eu queria perguntar mais um monte de coisa aqui. A gente marca segundo tempo depois. Igual futebol, segundo tempo depois. A gente vai marcar, sim.
E espero que todos vocês aí da Locomotiva, da Edificando, da Universal, da menina que é da Universal aí. Passaram o nome dos líderes do Kids também aqui, falou para trazer depois. Sim. Gostaria de agradecer ao Emerson, né, meu tio, pelo contato em si. E que Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, né? E espero que essa conversa tenha edificado vocês aqui. Não, edificado, né? Não é sugestivo. Mas tenha edificado você. E se literalmente edificou você, passa para alguém, né? Manda para alguém, manda para sua avó, pro papagaio, periquito, manda para alguém, amém? É isso aí. E pessoal, deixa a sua gratidão olha, aí. Eu vou falar pro pessoal que está aí nessa audiência, o pessoal da nossa igreja, acompanhe eles aqui toda segunda, né? Toda segunda-feira. Porque, assim, foi gostoso demais, viu, pessoal? A gente tem um tempo aqui com eles aqui. Legal. É gostoso quando a gente consegue conhecer o coração da pessoa num bate-papo, né? É isso. Um privilégio estar com vocês aqui. Isso é viu? gostoso. Muito legal. E quando é o Caramba, esse cara domingo? falando isso aí, eu fico até Ô, emocionado. pastor, o culto lá é de domingo? Domingo às 10, domingo às 18. Vamos lá, 10 horas da manhã. Uma igreja, qualquer dia, vamos, viu? vamos. A gente precisa Uma visitar, igreja- assim. A gente fala que a gente vai em todas as igrejas que vem aqui, mas a gente nunca vai. Vamos Mas começar a deles é visitar. fácil, cara. Mas a gente já convida- conhece. que o nosso é fácil culto- de Já vou pegar o Emerson. Que o nosso culto O normalmente dia que a é às gente for 18. lá, eu já aviso o tio, a gente vai junto. sim. Porque o nosso culto é às 18, dá pra gente ir de manhã. Sim. sempre em Tô algumas sabendo que vai ter igrejas. uma conferência de vocês na sede, né? Vai ter agora esse final de semana, Tô conferência tentando comprar o convite. de não aniversário. É mesmo. Vai. Vai ter Mas- vai ter um pessoal joia lá. Ana Paula Valadão vai estar lá, vai ter um pessoal bem legal. Renata Paiva é a sua esposa? É. Ela falou, somos os pastores mais felizes do mundo. Essa é uma frase dela e ela fala de coração mesmo. Essa é a mais Nossa. chavequeira ou é, E- é e é- verdade? é verdade mesmo. E ela chegou agora na live, então tá todo mundo querendo falar com ela agora. Conversa paralela ali. né? Gente, poxa, obrigado. Depois a gente vai pegar o contato do senhor passado da pastora, do pessoal Sim, que... Menos do baterista da igreja. Baterista Não, sempre dá muito baterista, problema, a gente- né? Esse deixa fora. É o pegador das menininhas. Deixa esse cara pra Os lá. nossos bateristas são bens. A gente tá só pegando baterista que casou, entendeu? Acabou o problema. Acabou o problema. Resolvido. O cara tá convertido e casado. Poxa, isso é uma estratégia pra igreja do Brasil, né? O pessoal tá falando pra pastora Renata vir aqui agora. Então tá convidada. Vamos, pastor, sim, já. vamos. Vem os dois juntos. Vamos, pode vir. Gente, Deus abençoe vocês. Mais uma vez, obrigado. Né? Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E é isso, né? É isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, pessoal da TV Nova TV Alto Tietê. Ao Abner, que esteve conosco aqui, liberou mais um tempo aí. Obrigado, E Abner. Deus Melhor abençoe. topete de O Guarulhos. Abner toda segunda-feira e passa do horário. É isso aí. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Tchau. Até a próxima. Valeu. Amém. Até mais.